Olá pessoal, vamos para mais um vídeo no canal Matemática Parte Boa. E hoje nós vamos falar sobre os números reais, tá? Então, quem são os números reais? Os números reais, pessoal, são formados por dois conjuntos, tá? É a união entre os números racionais, que é representado pela letra Q, união, né? Você já deve conhecer esse usinho de união, com os números irracionais. Então, quem são os números reais? A união dos racionais com os irracionais. Para melhor entender esse contexto de números racionais e irracionais, eu vou colocar aqui no diagrama. Por exemplo, o primeiro grupo que a gente entendeu, compreendeu e conheceu foi o grupo dos números naturais, certo? O primeiro grupo foi os números naturais, que é representado pela letra N. E esse grupo dos números naturais é aquele que tem todos os números positivos e o zero, certo? São o grupo dos números naturais. O segundo grupo que conhecemos foi o grupo dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Os inteiros envolvem todos os naturais, mais os números negativos. Então, envolve todos os naturais, acrescentando os números negativos, que formamos os números inteiros. Logo após os inteiros, nós temos o grupo dos números racionais, que é representado pela letra Q. Quem são os racionais? São todos os naturais, são todos os inteiros, e acrescentamos aí as frações. E aí juntamos os números racionais. Todo número que é representado por fração é um número racional, certo? Então, racionais. E por fim, nós temos os números irracionais. Quem são os números irracionais? Ele faz parte desse grupo? Não, pessoal. Aqui, os números irracionais é independente dos racionais, tá? Os irracionais são o inverso dos racionais. São aqueles números que é representado, por exemplo, por a raiz quadrada de 2. É um número irracional. Então, para finalizar, o grupo dos números reais são quem? São todos os números racionais e todos os números irracionais. Então, quando a gente junta esses daqui, esses dois grupos, nós temos os números reais. Então, os números reais são quem? São todos os números racionais e irracionais são chamados de reais, a junção desses dois conjuntos. Ok? Existe algum outro grupo de números, conjunto de números que a gente não está falando aqui? Até aqui, até o nono ano, nós vamos aprender apenas esse conteúdo aqui de números reais. Mas quando chegar lá no ensino médio, vocês vão conhecer outro conjunto que são os números complexos. Se vocês tiverem curiosidade, podem dar uma olhadinha no outro vídeo aqui no YouTube, tá? E assim, como é que a gente pode representar esses números então em uma reta numérica, na reta real? Tá? Vou colocar aqui a reta para a gente representar. Essa reta aqui é a reta real. Então, vou definir primeiro o zero, vou colocar aqui a origem, né? Então, logo após eu colocar o zero, vou definir aqui a unidade de medida, que vai ser 1. Então, cada espaço desse aqui da reta vai valer uma unidade de medida, que é 1, no caso que são os números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim infinitamente. Todos esses números à direita do zero são números naturais, incluindo o zero. Aí, quem são os números inteiros? Os números inteiros são os números que vêm à esquerda, são os números negativos junto com os positivos. Nós já temos os naturais e aí os inteiros é acrescentado dos negativos. No caso, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim infinitamente. Então, os naturais são todos os positivos, os inteiros são todos os naturais mais os negativos.
Quem são, então, os números racionais? Pessoal, número racional é todo aquele número que pode ser representado por fração. Racional é todo número representado por fração, onde A é um número inteiro e B é um número inteiro diferente de zero. Não pode ser zero por quê? Porque não existe nenhum número que possa ser dividido por zero. Isso aqui é indefinido. Então é todo número inteiro, que pode ser o denominador, e todo número inteiro diferente de zero como denominador. Um exemplo. Então, esses números aqui são racionais? Sim. Por quê? Porque eu posso representar qualquer número desse por uma fração. Um exemplo. Menos 2 é um número racional. Como eu posso representar ele por uma fração? Posso pegar menos 4 por 2. Menos 4 dividido por 2 é a mesma coisa que menos 2. Ó, 4 dividido por 2 é 2. Como é negativo aqui, fica negativo. Então, esse aqui é a mesma coisa. Tá? 0,5 pode vir também na forma decimal. 0,5 é racional? Sim. O número decimal é racional. Também pode ser representado na forma de fração 1/2. 1 dividido por 2 que dá 0,5. Ok? Então, esses números são números racionais e podemos representar na reta real normalmente. E por fim, nós também podemos representar, pessoal, os números irracionais. Quem são esses números irracionais? Por exemplo, raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 não dá um valor exato, isso que vai dar um valor aproximado, 1,4 aproximadamente. Tá? Se isso aqui é 1,4 aproximadamente, vai ser mais ou menos aqui. Ó. Então, nós podemos representar também números irracionais na reta numérica. Para isso, nós vamos ter que calcular uma aproximação desse valor, número irracional, e a partir daí nós podemos colocar na reta numérica. Lembrando que os números irracionais são números em que a raiz não dá uma raiz exata, por exemplo. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7, todos esses são números irracionais. O deles mais famoso, né, que é o π, é o mais famoso dos números irracionais. Ele tem um valor aproximado de 3,14, cairia mais ou menos aqui o π. Então, dessa maneira, nós podemos representar todos os números reais na reta real, reta numérica real, certo? Então, qualquer dúvida aí, qualquer sugestão em relação a esse conteúdo, pode deixar nos comentários. Dê um like aí, clique em curtir e se inscreva no canal Matemática Parte Boa. Até o próximo vídeo, pessoal.